É. E rapaz, hoje são 6, bicho, uma segunda-feira, puta merda. E rapaz, e eu aqui brincando com o teclado. Deixa eu falar uma coisa, mas antes deixa eu falar do Tenório Júnior, rapaz. Tenório Júnior foi o pivô de uma querela no mundo aí de notícias, onde eu, sabe, promovo aí, sabe, adioronamento aí, sabe, do que se passa na minha cidade, nem tanto, mas no Brasil e no mundo, mais ou menos, tá certo? E o Tenório Júnior foi um músico, rapaz, um músico como eu. Eu, quando saí de casa aos 13 anos, sabe, para ir para um seminário e ficar internado ali, sabe, por 11 meses, sabe, durante 5 anos e depois mais um ano mais ali adiante, mais 2 mais ali depois, tá certo? E esse tempo aí foi tirado da minha vida normal, tá certo? Porra, foi foda porque eu penso que a gente tem experiência, a sociabilidade, a socialização, tá certo? E uma socialização mista, tá certo? E eu não convivi a partir dos 13 anos até o tempo que eu saí, sabe? Eu nunca namorei, bicho. Aí foi fogo, tá certo? Quando eu saí de lá, eu saí doido, certo? Aí, sabe? Desguiado, desinformado, tá certo? E, enfim. E aí não foi fácil. E pago até hoje o preço por isso, sabe? Aí, sabe, de não ter aprendido a conviver com pessoas, tá certo? É foda isso aí. Não é mole não, tá certo? E quando eu saí tocando violão, arranhando violão, sabendo fazer o acorde de Ré maior, de Lá maior, de Mi menor. Havia na época, quando eu saí daqui, uma banda chamada Fívaras e havia uma música, Perdi Você, mas não sei porquê, o meu amor não pude lhe dar, qualquer coisa assim, tá certo? E eu lembro que uma vez eu fui a um evento num local onde moravam freiras, como é que a gente chama, sabe? As freiras que cuidavam da impressão de um folheto que era usado nas missas e folheto que eu distribuía aos sábados para ser usado nas missas, certo? Eu distribuía numa rua, num trecho de rua aqui no meu bairro, tá certo? E esse folheto me conduziu a uma freira que conduziu a um casal de benfeitores, de boas almas que conseguiram para mim uma vaga, uma bolsa, sabe, num seminário. A minha mãe, não sei se ela estava enganada, achando que eu podia ser padre. Ela sabia que eu me dedicava a leituras de textos bíblicos, evangélicos. Eu lia quadrinhos com vida de santos e eu já tinha lido, eu acho, o Velho Testamento. Mas eu lembro, rapaz, que eu acho que eu li assim, um Velho Testamento mais por causa da bandalheira que tem lá dentro, sabe? Tem muita foda ali, tá certo? Por exemplo, o caso de Davi, e eu não sei, eu acho que tem mais aí. O caso de Davi, rapaz, um fornicador de primeira, tá certo? E ontem eu falava para minha filha que a Bíblia não me engana, tá certo? Mesmo porque a Bíblia é um texto, um compilado histórico, mítico, de 5 mil anos mais ou menos, do que acontecia ali na região da Mesopotâmia, na região de dois rios, ali o Tigre e o Eufrates, ali para as bandas da Babilônia, sabe? Ali onde viveram os sumérios, acádios ali, tá certo? Onde Gilgamesh passou, tá certo? Eu acho. Mas onde estava a Torre de Babel, eu acho também, onde estava Abraão também, sabe? Abraão que teve 2 filhos, o Isaac, como é que chamava o outro filho dele, rapaz, que era um filho da puta? Não era da puta, era de uma escrava, a Agar, tá certo? O Ismael, tá certo? O Ismael e de Abraão nasceu essa história ali, sabe? Abraão foi descendente de Sem, um dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eram os 3 filhos aí que se destacaram, mas eu acho que o Noé tinha teve mais de 3 filhos. E, assim, porra, de Noé não se pode, ou Noá não se pode falar muita coisa, pode aí ser um tecido, pode ter sido um homem, pode ter sido aí uma imagem, uma criatura de uma mente, tá certo? De uma mente humana aí, de uma história, de uma narrativa. Dessa que eu estou fazendo agora, nesse momento, eu sou Ernest, sabe? Criando aí um texto, sabe? Inventando um texto na espontaneidade, tá certo? E querendo justificar por que eu fui fazer o curso de letras, tá certo? Quando eu me decidi fazer letras, eu pensei assim, eu acho que eu vou ser escritor. Aí entrei num curso de letras que havia em Manaus, onde eu estava na época, tá certo? Só que não é assim, bicho.
A vida de escritor, tá certo? Se for pensar, por exemplo, em Machado de Assis, um fudido aí, tá certo? Pobre, negro, sabe? Cabeçudo. Eu não sei onde foi que nasceu Machado de Assis. Eu só sei que hoje nasceu um cara, dia 6 de outubro, em 40, salvo engano, tá marcado aí, depois eu vou lá, o Altemar Dutra. Altemar Dutra que cantou essa música Meu Velho, tá certo? Que é uma música melancólica, um bolero, tá certo? Que explora essa história aí, sabe, da vida passando, sabe, e o cara, sabe, envelhecendo e vindo outra geração. Ontem, quando eu fui na casa do meu filho caçula, tá certo? E ele está especulando ali em torno do Edmundo Husserl, sobre a fenomenologia, ele está empolgado com o existencialismo, é fundado por Husserl, certo? O existencialismo fala de fenomenologia, a fenomenologia fala da superfície, das questões aí que estão ao meu redor, das coisas que estão ao meu redor, tá certo? Das coisas que eu toco, das coisas que eu cheiro, das coisas que eu como, sabe? E nesse meio das coisas eu misturo as pessoas e como, sabe? Porra, e vai por aí, tá certo? Assim, isso é fenomenologia. E quem sim, sabe? E quem tá vivo, sabe? Não sendo pedra, tá certo? Sendo vegetal ou animal, tá certo? Tem a vida, mas a vida que se engaja numa existência, tá certo? Numa existência consciente. Quem tem consciência, porra, a folha que cai não tem consciência de que ela cai, mas o ser humano que nasce a partir de um certo tempo, na medida que ele vai amadurecendo, essa coisa que tá, rapaz. Ontem a minha filha falava dos gatos, tá certo? Quando ela quer qualquer coisa, ela pega o smart dela, que é um smart chinês, e ali ela obtém a resposta na hora, sabe? E de repente, falando dos gatos, ela falou que os ouvidos, lembrou essa coisa que eu já sabia mais ou menos? Que os sentidos, eles vão amadurecendo, eles vão ganhando células, o corpo vai ganhando células, sabe? E o corpo vai ganhando células e ali as capacidades, os sensores vão se estabelecendo, o ouvido, por exemplo, a audição, ela vai se formando através das células auditivas e vai amadurecendo aquela coisa toda, tá certo? E ela me falava que os gatos, o que é que ela falava dos gatos, hein? Ela falava de um gato que ela tem lá, tá certo? E a teima era se o gato era ainda adolescente, se o gato era jovem, tá certo? Eu digo, essas categorias aí são humanas, a gente não pode jogar para cima dos animais. Mas o fato é esse, sabe? Que aí, sabe, de repente o gato é incapaz de fazer essas especulações que eu estou fazendo agora aqui, tá certo? Porque justamente ele não tem consciência, tá certo? Não tem esse poder, sabe, como é que te chama? De reverberação, tem um outro, de um eco, tem um termo em inglês que fala do eco, eu não vou lembrar, mas tem um aparelho também que eu usava, sabe, para dar, aí, sabe, puxar, atrasar a voz, tá certo? Mas o fato é que nós temos a capacidade, sabe, de pensar no atrasado, de pensar no que passou e fazer reflexão sobre isso, tá certo? Isso é o pensamento, isso é a consciência, tá certo? E projetar para frente, pode imaginar para frente aí o que vai ser ou o que poderá ser, tá certo? Não necessariamente sendo. Rapaz, eu só sei que eu tô hoje assim inflamado, eu tô com 9 minutos de vídeo. Aí vejo, eu resolvi tocar essa música aí, mas sem deixar de lembrar o Tenório, mas eu falava que quando eu saí daqui, sabe, para ir pro internato com 13 anos, eu já tocava violão, tá certo? E quando eu cheguei lá no seminário, com passar mais de um pouco de tempo, eu dei de topada com um teclado dentro de uma capela, a capela onde a gente fazia missa todo dia, rapaz, 6h30, 6 horas da manhã, rapaz, sabe? 6 horas da manhã começava a missa, sabe, de 6 às 6h30, todo dia, rapaz, todo dia! Aí eu ouso disputar com quem quiser, rapaz, sabe, a elevação espiritual, tá certo? Eu sei que eu entrava em transe 6 horas da manhã com um bocado de outros garotos, sabe, dentro de uma capela, à esquerda e à direita havia, à esquerda e à direita havia garotos ali, sabe, talvez 30 de um lado, 30 de um outro, tá certo? Garotos pobres, fudidos que nem eu, tá certo? E que estavam ali, sabe, os padres aventurando ali tirar uma daqueles 60, quem sabe tirar um para ser padre, tá certo? E não podiam contar comigo porque eu não vinguei, tá certo? No mínimo eu me tornei aí, rapaz, um cara com a consciência aguçada, só isso e não mais que isso. Mas assim, quando eu saí daqui já tocava violão, sabia fazer o ré, o lá, o mi menor, o si menor. A dificuldade era fazer pestana, rapaz, sabe? Fazer o si menor, por exemplo, porra, é uma dificuldade do cacete, tá certo? Eu falei o si menor, rapaz, sabe? Que é uma pestana, a gente atravessa o dedo indicador da mão direita, eu sou destro, tá certo? A gente coloca o dedo ali sobre as cordas, tá certo? E faz ali a posição, tá certo? E a grande questão é o exercício, rapaz, é o treino. Eu só sei que eu saí daqui. Aí eu tava falando que nós fomos numa apresentação lá nas freiras, como é que chama? Das freiras legionárias, certo?
e ali, sabe, a missão delas é impressão, na época tinha Vida Forte, a impressão é de um panfleto que eu acho que até hoje ainda tem, a não ser que as pessoas levem nos smartphones, sabe, já ali a imagem, sabe, ali, sabe, a foto, não sei como é que é isso, talvez as freiras possam mandar as fotos para os fiéis, tá certo, ou disponibilize isso no site, e quem quiser vai lá, faz uma cópia, um PDF, tá certo, e já leva, aí não precisa levar papel, tá certo, muito bem. Mas na época que eu sabe que eu estava por aqui, eu distribuía legionário, tá certo? E pedia uma contribuição e não deixava, sabe, dali de tirar algum, sabe, no valor de um picolé que corresponde hoje a R$ 1, tá certo? Eu chupava um picolé, claro que eu não dizia para minha mãe. Aí quando eu chegava, entregava o dinheiro para ela, tá certo? E ela enrolava num papel. E quando era na terça-feira, às 2 horas da tarde, a gente se reunia na igreja de São Pedro de São Paulo, aqui no bairro, sabe, para ter uma reunião com a freira que vinha, para animar ali, sabe, os irmãos e as irmãs, e a mim, tá certo? E a mim me empurravam, sabe, a possibilidade de ler o texto, sabe, do Evangelho, da Bíblia, que coisa que fosse, tá certo? E até dar opinião, ver se pode, tá certo? Porra, bicho. E isso me levou ao seminário, a uma bolsa de estudo, tá certo? E eu briguei para que conseguisse mais outros para dar para o meu irmão. Meu irmão deve ter ficado puto comigo, sabe? Porque eu acho que ele não queria isso, mas eu só disse que iria para o seminário se meu irmão fosse, tá certo? E ele ficou me olhando assim, sabe? Égua de ti, porra. Eu só sei que nós dois tocávamos violão. Talvez ele tocasse mais violão do que eu, tá certo? Agora eu tocava e cantava, era um cara assim, sabe? Às vezes eu me achava um cara tímido, mas acho que eu estava enganado a respeito de mim mesmo. Eu não sou um cara tímido, não. Eu sou um cara medroso, talvez. E eu acho que medo não tem nada a ver com timidez, tá certo? Mas o fato é, rapaz, que tinha lá um teclado, um harmônio, tá certo? Que é ele é diferente do piano. O piano tem cordas, o harmônio não tem, tá certo? Eu não sei de onde vem o som do harmônio, sabe? O que é que vibra no harmônio pelo ar. O harmônio tem um fole, tá certo? Um fole interno, tá certo? Parecido com o da sanfona, do acordeon, tá certo? E esse acordeon faz vibrar não sei, ali, não sei, mas talvez que nem a gaita. A gaita eu já desmontei uma vez, sabe? Ela tem ali umas lâminas metálicas, tá certo? E se sopra, elas vibram, tá certo? E emite o som. A gaita, tá certo? Eu não sei se o harmônio, que tem um som parecido com o de gaita, tá certo? É diferente do som do piano, que é baseado em cordas metálicas, em cordas ali, sabe? Em cordas que a gente pode dizer assim, enroladas, tá certo? O meu irmão um dia se tornou afinador de piano e ganhou dinheiro afinando piano, meu irmão, sabe? É falecido, deixou 3 filhos para trás. Rapaz, eu só sei dizer que eu tocava harmônio. Uma vez eu vi um japonês, sabe, que era colega lá de um seminário, sabe, tocando aquela porra. Aí eu peguei um horário para mim, sabe, e depois do almoço, sabe, quando terminava o almoço, cumpria as obrigações. Às vezes eu era escalado para lavar louça, sabe, ou então varrer lá o refeitório, sabe. Aí fazia isso e eu corria lá para a capela, era no horário de intervalo, tá certo? Ali depois do almoço, o almoço acho que era meio-dia, de meio-dia a 12h30, tá certo? E eu acho que de 12h30 até as 13h30 a gente ficava por ali no intervalo, e às 14 horas eu acho a gente subia para um salão de estudo. Eu acho que era isso, e quando era às 15 horas a gente tinha mais aulas complementares, tá certo? Eu acho que ficava até às 15, às 14, até às 16, certo? Às 16 a gente encerrava ali a atividade, trocava de roupa, e ia para o campo, ia jogar para o campo ia para lá para o espaço de esporte, tá certo? Tinha um campo de futebol, tinha uma quadra, tá certo? E tinha ali outros esportes que se podia inventar, tinha, por exemplo, o speedball, tá certo? E enfim, tá certo? E quando era às 17h30 a gente encerrava a atividade, ia tomar um banho lá no Igarapé do Aurá, tá certo? O banho eram 2 banhos diários, tá certo? De segunda a segunda, rapaz, sabe? E o banho era feito no Igarapé, tá certo? Não se usava as instalações no prédio, sabe? Para se banhar, tá certo? As instalações eram usadas ali apenas de manhã cedo e à noite para escovar os dentes, tá certo? Porra, bicho, a memória tá foda hoje. São 16 minutos de vídeo. E eu só sei, rapaz, que foi assim, e assim eu me deparei com um harmônio, vendo um japonês tocar, tá certo? E eu comecei ali, tá certo? E fui autodidata, aprendi a ler ali as notas, a partitura, tinha um manual, sabe, tinha um manual ali, sabe, tinha lições ali para a mão esquerda, lições para a mão direita. Hoje, por exemplo, eu usei só a mão direita, tá certo? E o teclado favorece porque ele é eletrônico, tá certo? Uma vez eu estava tocando um piano lá em Manaus, tá certo? Aí chegou um padre polonês por trás e disse assim, olha, faz assim.
Aí indicou 3 notas no teclado, sabe, que corresponde à primeira, à terceira e à quinta, e disse, faz agora, tá certo? Eu apertei mi, dó, mi, sol, tá certo? Dó, mi, sol, tá certo? Eles viu só, porque eu acho que antes eu não tocava executando os acordes, tá certo? Tá certo. Acordes é um som diferente da nota, tá certo? Se a nota é elementar, tá certo? O acorde ele tá certo? Aí é difusivo. Estou inventando o termo, tá certo? O fato é que você aplica no teclado apertando três notas, tá certo? Você pode obter um acorde, tá certo? A primeira, a terceira e a quinta, que são as notas elementares de um acorde, tá certo? No caso, o acorde de dó é dó, mi, sol. Aí o padre polonês disse assim: aperta, aperta. Aí de repente eu acho que eu estava tocando uma música do Roberto Carlos, sabe, em Lá menor, eu acho que era, sabe, e eu não sei como é que eu conseguia executar, tá certo? E de repente ele disse: olha, aperta aqui, ó, o dó, o mi e o lá, tá certo? Aí eu mandei ver e consegui o acorde de Lá menor, rapaz, sabe? Pô, bicho. E não parei mais e fui aí, tá certo? E quando eu saí, quando surgiu a oportunidade de dar aula de música, certo? E no caso de música através de violão, eu fui para cima e eu acho que eu ensinei ali, sabe? Sobrevivi por 2, 3 anos tocando violão, rapaz, ó, talvez até 4, tá certo? E me acomodei naquela situação porque a gente se acomoda com as situações. Só sei dizer que foi assim, rapaz. O Tenório, acho que ele teve outras oportunidades, o Tenório Júnior, tá certo? Eu tenho um primo chamado Tenório, mas Tenório para ele é sobrenome, tá certo? A mãe dele foi Tenório, tá certo? O pai dele foi Silva, eu acho. E irmão do meu pai, certo? O pai do Tenório, certo? E o Tenório é um músico em Altamira, tá certo? É um músico de violão, canta, tem uma voz boa, tá certo? Uma voz grave, tá certo? Uma voz de tenor não, de barítono, eu acho, tá certo? Tem um bigodão, tá certo? O bigode e a barba, rapaz, eles são disfarces, sabe? Eles são usados no rosto para disfarçar o medo ou para causar pavor, tá certo? Para causar, sabe, testosterona, efeito de testosterona, essa coisa assim. E eu só sei, rapaz, que eu não queria esquecer o Tenório Júnior. Ontem eu queria me lembrar do Tenório Júnior e não conseguia lembrar direito. E o Tenório Júnior está ligado a Ferreira Goulart e eu vou parando por aqui numas anotações que eu fiz no dia 2, tá certo? Porque ontem eu não fiz vídeo, ou se hoje são 6, ontem foram 5, tá certo? Eu não fiz vídeo ontem, tá certo? E eu estou aqui danado, rapaz, sabe, querendo aí produzir esse texto quando já são 19 minutos de vídeo, 19, quase 20 já. E para o dia 4 ontem, tá certo? Eu não sei, dia 4 ontem, dia 4? Não, não, 4 foi sábado. Eu anotei umas coisas, acho que estava assistindo um vídeo à tarde, tá certo? Esperando o dia passar, tá certo? E tem umas coisas aqui que eu anotei, mas eu não vou reproduzir agora que não interessa. Aqui é um texto falando aqui, filosofando a respeito da violência, que eu acho que é o tema. Antes de falar de guerra, a gente tem que falar de violência, a violência do ser humano, a violência que vem pela força bruta que vem impelida pela testosterona, a testosterona que é mandada pelo cérebro, certo? Cérebro maluco, tá certo? Que só quer saber de sobreviver, rapaz, ele, tá certo? Então veja que nessa questão aí, tá certo, do ser humano, a gente é empurrado pelo cérebro, no básico, certo? A placa-mãe é o cérebro, tá certo? Depois disso vem os programas aí, vem o Windows, vem não sei mais o que. O Windows, no caso, que é o sistema que opera a placa-mãe e, sabe, e faz as coisas funcionarem, tá certo? Que é a mente, guardada aí a analogia, as proporções da analogia, tá certo? Mas eu penso que pode ser parecido assim. Eu penso que quem inventou o computador, sabe? E inventou programas e inventou aí os hardware ao lado dos software, tá certo? Estava pensando na mente humana. Aí eu penso então que o sistema operacional, tá certo? Corresponde àquilo que a gente chama de consciência, tá certo? Que produz a consciência, tá certo? Que armazena, que organiza, assim, não só que organiza, mas quem recebe ali o hardware, o cérebro, sabe, é que tem ali o espaço da memória, tá certo? A memória RAM, sei lá, mas memória não sei o quê. Rapaz, eu só sei que é assim a vida, rapaz, sabe? E eu anotei umas coisas para hoje, quando já são 21 minutos de vídeo, tá certo? E de sorte que hoje são 6. 6 do 10 de 25. Eu vou agora eu anotei aqui, todos juntos com Lula no cenário nacional, tá certo? O que nós temos aí são as eleições de 26, de 2026 se descortinando, tá certo?
E aí, sabe, o Lula comandando, liderando aí, liderando não no sentido de eleitoral, certo, mas liderando politicamente a nação, tá certo, o rumo aí, sabe, a uma situação aí, sabe, de encaramento. Eu assisti o rapaz, um jornalista ontem, sabe, eu tava, de repente o algoritmo mandou aí uma reportagem, tá certo? Eu acho que foi no canal do José, mas antes, eu acho que foi no canal no Plantão Brasil, como é que chama aquele cara? Eu só sei que mostrava um jornalista infernal, sabe, dando uma opinião, fazendo um reacting uma reportagem, a uma reunião do Trump com os seus generais ali, tá certo? E os generais ali, sabe, atônitos, sem entender porra nenhuma. Aí eu pensei, rapaz, em Roma e pensei na Guarda Pretoriana, tá certo? Que é a única que no momento, sabe, pode nos livrar de Trump, tá certo? Os imperadores ali, tipo Calígula, tipo Nero, sabe? E outros fudidos aí. Teve imperadores que foram assassinados pela guarda pretoriana, tá certo? Aí, sabe, e eu penso que só os generais ali nos Estados Unidos é que podem nos livrar, sabe, dar uma de guarda pretoriana e nos livrar de Trump. Mas não adianta, rapaz, porque tem o J.D. Vance, tá certo, que é outro doido ali, outro sectarista, tá certo, outro cara do MAGA. Então, sabe, encurtando, tem um movimento aí, a Make America Great Again, tá certo, na verdade não é uma coisa só de colocar na fronte de um chapéu, tá certo, na verdade é um movimento ideológico, é um movimento woke, tá certo, de despertar ali dos estadunidenses, sabe, de Trump e sua turma, tá certo? Outro dia o Netanyahu estava falando do movimento woke, petista já, do movimento woke esquerdista e o movimento woke direitista, que é o lado deles, tá certo? Eu acho que é o lado do MAGA. Mas o fato é, sabe, que o mundo, esse mundo aí, sabe... Rapaz, os caras revivem, rapaz, o que aconteceu. Outro dia a Alemanha pagou a última parcela da condenação dela, sabe, na indenização dos aliados, tá certo, pela guerra, tá certo, pela Segunda Grande Guerra Mundial. A última parcela, me parece, 57 milhões de dólares, eu achei pouco, tá certo. Eles pegaram da Rússia 320 bilhões, eu vou repetir, hein, 320 bilhões de dólares, certo, que a Rússia tinha ali guardado nos cofres na Alemanha, tá certo. E a Rússia não esperava, ela não lia o futuro, ainda agora eu falava de futuro, sabe, que nós temos capacidade, a mente humana, sabe, a consciência, o que nos faz então é diferente dos animais, é que os animais guardam ali o fenomenológico no plano só da vida, tá certo, da vida biológica, tá certo. Nós vamos um pouco mais além e criamos o plano psicológico, certo, o plano mental, sabe, o plano do pensamento, e nos permite, inclusive, a tentar enxergar na bruma, tá certo? Adiante, sabe? A enxergar aí, sabe, para frente, nublado, tá certo? Eu lembro de uma viagem que eu fiz, rapaz, eu estava num desespero escroto, sabe? Eu ia numa picape, Mitsubishi, indo para uma cidade distante de Belém, 400 quilômetros, e num certo momento, depois de São Miguel do Guamá, rapaz, olha, de madrugada, eu não enxergava nada, rapaz, uma neblina do cacete, tá certo? Mas eu ia assim, correndo o risco de trombar com alguma carreta, que aquele trecho ali é cheio de carretas que vem de Brasília, que vem de São Paulo, que vem do Rio de Janeiro, que vem do mundo, rapaz, sabe? E eu correndo o risco ali numa picape Mitsubishi de uma entidade a quem eu servia, sabe? Eu sendo o chefe do jurídico dessa entidade, vê se pode, cacete, 25 minutos de vídeo. Rapaz, só sei dizer que égua foi fogo, sabe? Mas assim, rapaz, o que é que eu estava falando? O que é que eu estava falando mesmo? Então, assim, veja, eu estava falando do Lula, tá certo? E aí tem um cara aqui, sabe, um ministro de turismo, tá certo? Um tal de Sabino. Como é o nome do Sabino, hein? Ah, não sei. O cara, salvo engano, ele é da Receita Estadual, tá certo? Ele é auditor fiscal, tá certo? Eu acho que é. Ele é filiado à União Brasil. A União Brasil, acho que foi o antigo PFL. Ele é um cara de direita, tá certo? E aqui no Pará a gente enfrenta uma peleja com os caras de direita, tá certo? Quando eu falo a gente enfrenta é porque eu fui filiado ao PT, hoje eu sou filiado ao PSOL, não sei se ainda sou. Mas o fato é que a gente enfrentava no tempo, sabe, o Zé Disseu primeiramente, sabe, que ali dentro da sua visão, a visão de articulador político, sabe, sua visão estratégica de política para o país, tá certo? O Zé Disseu, rapaz, ele deveria ter sido, sabe, sido presidente do Brasil depois de Lula, tá certo?
Eu acho que ele disputava já o segundo mandato, sabe? E já queria ser presidente naquela época, sabe? Mas aí a preferência era do Lula, o Lula não abriu mão, tá certo? E eu só sei que o Zé Disseu é que fazia, ele era ministro da Casa Civil, sabe? Fazia as articulações políticas, tá certo? São 27 minutos de vídeo. E governava, rapaz, a opinião dele, eu lembro, sabe? Ele estava como é que chamava? Ontem eu vi, sabe? Tinha o grupo interno dele, sabe? A corrente interna, né? Corrente. A tendência era a articulação na época, certo? Depois virou Novo Brasil, não sei o quê. E eu só sei dizer, hoje né? Me parece. Não sei o nome da tendência dele, tá certo? E ele vai ser candidato a deputado federal, inclusive. Mas esse cara, rapaz, esse Zé Disseu foi foda aqui, tá certo? Ele emendava os bigodes dele com o Edmilson Rodrigues e que fez o Edmilson correr, rapaz. Porra, eu não gostei disso, não. E correr para dentro do PSOL, eu não concordo com isso. Eu acho que a divisão, sabe? A divisão sectária, a divisão de facção, tá certo? Então, veja que o PSOL nasceu de dentro do PT. Eu acho que a gente não deveria ter, sabe, fugido. A gente deveria continuar mantendo o pau. Hoje o PT continua sendo um partido de várias tendências, tá certo? De várias tendências internas, tá certo? Eu anotei em algum lugar, está anotado depois, mas eu não vou ver não. Mas o fato é que o Zé Disseu está na ativa e esteve na ativa no passado, há 10, 15 anos atrás, tá certo? E ali, sabe, fez o Edmilson pular fora em 2005, para dentro do PSOL aqui em Belém do Pará, no estado do Pará, tá certo? E a gente deveria ter ficado dentro do PT, rapaz, ali, sabe, cozinhando. Mas o fato é que o PT aqui no Pará, sabe, só conseguiu, sabe, se movimentar e adquirir algum espaço na capital foi através do Edmilson Rodrigues, tá certo? De uma força, de uma corrente interna, tá certo, dentro do PSOL ou através do PSOL, tá certo? Ele foi presidente, prefeito durante 3 mandatos, eu acho. Mas só conseguiu isso a revelia, rapaz, ou a despeito, tá certo? Ou contra a vontade do Zé Disseu, tá certo? Porra, é foda. O Paulo Rocha é o remanescente, sabe, dessa tendência. E o Fufuca, e aí que aparece o tal de Fufuca, são 29 minutos de vídeo, tá certo? O cara, ele é ministro do turismo, tá certo? Não é o Fufuca não, o Sabino. Como é que chama o Sabino, hein? Eu não vou lembrar agora. Não quero lembrar também, tá certo? E eu só sei que esse Sabino aí, sabe, é da banda do Helder Barbalho, tá certo? Embora não seja tanto, tá certo? O MDB aqui é do Jader Barbalho. E aí, tá certo, nessa questão aí, sabe, o pessoal sempre fica aí mantendo os espaços. Mas o fato é que o Sabino segundo foi comentado hoje, quer sair candidato a senador, tá certo? Rapaz, um reles auditor fiscal, tá certo? Porra, eu não concordo muito com esse cara, não. Mas que adquiriu projeção e me parece que ele vai disputar eu acho que é essa a ideia, sabe? Disputar com um cara que é delegado de polícia civil, que saiu candidato a prefeito, Éder Mauro, tá certo? Um filho da puta que eu conheço, tá certo? Eu já me enfrentei com esse cara, a gente já se avistou, talvez ele não lembre disso, mas lá em Altamira uma vez ele quis me pegar, tá certo? Quis me pegar. E de lá que vem a nossa relação, tá certo? Mas eu não vou lembrar para ele, sabe, essa história, mas o fato é que eu conheço a ele e a peruca dele. Rapaz, é o seguinte, eu vou ficando por aqui, tá certo? Pô, eu vou ficando por aqui, eu não sei como é que eu vou chamar, sabe, que nome eu vou dar a esse vídeo, tá certo? Mas eu acho que foi assim. Eu não sei. Eu queria falar aqui do Altemar Dutra, tá certo? E eu não sei se eu chamo esse vídeo de Altemar. Eu acho que eu vou fazer isso para facilitar, tá certo? E depois eu falo aí melhor, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, que meu nome é Ernest. Ernest é um nome saxão, anglo-saxão, tá certo? Me faz lembrar o Ernest Hemingway, tá certo? Mas faz lembrar Ernesto, que lembra Guevara e que lembra meu avô. O meu avô foi Virgílio Ernesto, tá certo? Eu não sei onde for arranjar Virgílio, tá certo? Ernesto me parece que é um nome romano também. Eu não sei se eu estou enganado, mas é isso aí, bicho. Eu fico por aqui e digo, meu nome é Ernest. Aí um pseudônimo, tá certo? É de um personagem que eu inventei aí, tá certo? Que quer ter o direito de falar, sem ter muitas responsabilidades com referências teóricas, tá certo? Quer um dia engrenar aí, sabe, desenvolvendo temas aí, tá certo? Valeu, bom dia. Quem fala muito dá bom dia cavalo, fala aí, bom dia.